Desenvolver jogos é difícil é uma sentença que deve ter passado pela mente de qualquer pessoa que tem, já teve ou que está tendo o interesse de produzir seus próprios jogos. Apesar de convivermos em um período onde compartilhar informação tende a ser a prioridade, a existência de documentos, cursos em universidades ou vídeos focados na difícil tarefa de ensinar o assunto acabam quase sempre complicando-o ainda mais, pois o excesso de conteúdo tende a sobrecarregar os usuários iniciantes que comumente não sabem ao certo por onde se quer começar a absorver tanta informação. Compreender o motivo para essa complexidade parece ser uma tarefa difícil, mas de maneira simples, seu conceito se apoia nas diferentes partes de cada projeto que precisam entrar em harmonia para que um jogo de fato consiga ser experienciado. Antes de qualquer jogo chegar às mãos dos consumidores, é necessário que pelo menos uma pessoa fique responsável por construir cada um dos pequenos setores que o definirão: o planejamento da história, a criação da arte, a composição da sua trilha sonora, a programação do projeto e um último passo, igualmente importante para todo o processo, mas às vezes deixado de lado por conta da enorme quantidade de tempo necessária para completar as outras tarefas. A importância desse último aspecto é um ponto crucial para a compreensão dessa história, pois quando se trata de Dragon Quest II, não é incomum associá-lo à lista de piores jogos da série, um fator que está diretamente relacionado à maneira que seu desenvolvimento aconteceu, onde cada uma das figuras extraordinariamente talentosas que faziam parte do seu time acabaram se preocupando com cada um dos seus respectivos setores, mas seja por conta da obrigação de concluir o projeto a tempo, ou pela responsabilidade natural de serem os pioneiros da indústria, acabaram esquecendo de pensar em uma das partes mais importantes da sua criação. Essa é a história do curioso caso de Dragon Quest II. Apesar de Dragon Quest ter sido lançado em maio de 1986, o seu desenvolvimento tinha sido concluído no começo de abril, induzindo o time responsável pelo projeto a começar o trabalho na sua sequência antes mesmo do público ter a oportunidade de experienciar o primeiro jogo da série. A equipe acreditava que Dragon Quest iria servir como um jogo introdutório, carregando a enorme responsabilidade de mostrar para o júnior do Famicom que o novo console da Nintendo era capaz de reproduzir conceitos similares aos encontrados em jogos de computador, enquanto simplificando suas premissas, reduzindo a enorme barreira de dificuldade necessária para completar esses jogos, de modo que o público japonês seria mais do que convencido de que o time da Enix conseguiu produzir um jogo de qualidade, criando uma expectativa enorme para sua inevitável sequência. Como o período de introduções havia acabado, o próximo passo natural do processo seria aprender com as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do primeiro jogo, modificando a simplicidade da premissa, de modo que ela se aproximasse um pouco mais daquelas complexidades encontradas nos jogos de computador. A primeira decisão feita pelos desenvolvedores foi fazer os jogadores controlarem uma equipe de personagens ao invés de um único protagonista. Mantendo isso em mente, era necessário estabelecer a quantidade de personagens que deveria ser controlada. Observando o que acontece nos jogos de computadores, sua equipe, mesmo contendo mais de um personagem, acaba sendo representada por apenas um deles, uma decisão que, de acordo com Yuji Horii, podia ser aceitável para os jogadores de computador, mas ele acreditava ser inaceitável para os jogadores de Famicom. O mesmo pensamento seria refletido nos adversários do jogador, que também podiam ser representados por um modelo único nos jogos que inspiraram Dragon Quest, mas o próprio Horii era completamente contra essa ideia. Segundo o criador, se o jogador estivesse enfrentando 8 inimigos, todos eles precisavam estar presentes na tela para que sua imersão não fosse quebrada. Para que as decisões fossem adaptadas com sucesso, o time precisava levar em consideração as limitações do hardware, que no caso de Dragon Quest, só podia renderizar até 4 personagens horizontalmente. O número de membros da equipe precisava ser inferior ao total, já que a última unidade ficaria dedicada exclusivamente ao morador das cidades que o jogador poderia conversar. Diferente da entrada anterior, dessa vez é possível controlar 3 personagens, uma decisão tomada pelos desenvolvedores visando melhorar sua jogabilidade, já que eles acreditavam que o combate 1 a 1 era uma peça fundamental na introdução do conceito para os fãs iniciantes, mas que em contrapartida poderia se tornar facilmente monótono, especialmente ao levar em consideração a quantidade abundante de inimigos que o jogador precisava derrotar para aumentar seu nível. Com a adição de mais membros para sua equipe e, consequentemente, mais monstros a serem derrotados, o time sabia que seria fácil fazer os jogadores se sentirem sobrecarregados, mas para os fãs de RPG, a estratégia necessária para superar essas dificuldades está diretamente relacionada com o conceito de diversão.
Para justificar a existência dos 3 personagens, a história de Dragon Quest II funciona como a expansão da premissa anterior. Após derrotar o Dragon Lord, o herói e descendente de Erdrick viajou o mundo com a princesa de Tantegel, procurando algum lugar para construir seu reino. 100 anos após esses acontecimentos, os descendentes do guerreiro haviam estabelecido 3 reinos, e agora, com a ameaça do mago Hargon, que pretende invocar o deus da destruição Shido para acabar com toda Thorland, os heróis precisam unir forças para pôr um fim nos seus planos. Cada um dos personagens possui um estilo de combate diferente, um processo que serve como forma de diversificar o combate, apresentando mais opções estratégicas para o jogador, mas também pode ser visto como uma maneira contextual de mostrar que os reinos possuem suas características únicas, representadas pelas suas táticas específicas, treinando seus combatentes de maneiras distintas. Continuando com a premissa anterior, nenhum dos protagonistas serão nomeados, portanto, os 3 heróis costumam ser conhecidos pelos seus lugares de origem. O príncipe de Laurasia é o guerreiro da equipe, capaz de causar bastante dano com sua espada, enquanto mantendo uma alta resistência aos ataques dos inimigos por conta do seu HP e defesa elevados, em troca da sua baixa agilidade e incapacidade de utilizar magias. O príncipe de Samarutoria ainda é capaz de acertar os inimigos com sua espada, mas não é tão proficiente com ela quanto seu primo, assim como não possui tanto HP nem defesa quanto o mesmo. Sua agilidade também é tão moderada quanto seu ataque, com seu benefício primário sendo a capacidade de utilizar magias, sejam elas de cura, de suporte ou de ataque. A princesa de Moonbrook é a mais rápida dos 3, com o menor ataque físico, defesa e HP dentre todos, compensados pelas suas poderosas magias de cura e devastadoras magias de ataque. Com a decisão da quantidade de membros que sua equipe iria possuir tendo sido estabelecida, o próximo passo do desenvolvimento envolve alocar a quantidade de memória necessária para realizar certas tarefas, como a quantidade máxima de dinheiro e experiência que o jogador poderia obter, informações sobre o tamanho do mapa e da quantidade de monstros que o jogo teria que possuir, e até mesmo para salvar e reproduzir cada um dos passwords, novamente exclusivo da versão japonesa, que o jogador teria que obter para conseguir salvar seu progresso. O período de discussões se estendeu até julho de 1986, permitindo que o time continuasse o processo de maneira separada. De um lado, o time de Yuji Horii ficaria responsável por produzir a história que já havia sido pensada por ele, conceitualizando todo o cenário para o jogo, e de outro, o time liderado por Koichi Nakamura assumiria o papel de repassar todos esses conceitos para linhas de código. A comunicação entre os 2 times era crucial durante esse período, acontecendo frequentemente bastante para que o processo de desenvolvimento caminhasse de maneira constante para que o prazo da sua conclusão fosse atingido a tempo. Do lado de Horii, o processo começou pela produção da conceitualização dos monstros, que precisavam ser entregues para Akira Toriyama o mais rápido possível, já que ele trabalhava no seu próprio ritmo, separado dos 2 times. Nesse período, detalhes como o nome dos monstros, suas características e especialidades ainda não haviam sido criados, pois o time precisava esperar pela resposta do artista de mangá para dar continuidade ao processo, e se apoiava inteiramente nas imagens recebidas por Toriyama. Enquanto essa resposta não chegava, o time de Horii passou a trabalhar na produção dos mapas do jogo. Como a direção que a história deveria caminhar já estava presente na mente do criador da série, a maneira que sua equipe produzia os mapas foi se apoiando na direção do roteiro, posicionando cidades, castelos, torres ou cavernas, conforme o momento que elas precisavam ser introduzidas para o jogador. Em seguida, detalhes específicos eram introduzidos para cada um desses lugares, como a quantidade de pessoas que eles iriam possuir, onde os baús de tesouro seriam encontrados e o que eles continham, e por fim, qual seria o diálogo entre os personagens. Durante esse período, o time de Horii precisava completar o tamanho final do mapa, de modo que as necessidades quanto à memória do cartucho fossem atendidas, para que o time de Nakamura pudesse implementá-las. Detalhes sobre a memória gacha com personagens e com diversos efeitos dos itens também foram especificados nesse processo. Após a conclusão desses passos, o time do Sr. Horii recebeu o desenho de Toriyama, sendo capaz de concluir suas especificidades, como seus nomes, comportamentos e resistências, de modo que quando o processo foi concluído, o desenvolvimento já tinha alcançado outubro de 1986. Se todo o planejamento ocorresse da maneira que o time havia projetado, ele poderia ser entregue para o mercado no começo de novembro, e segundo o próprio Yuji Horii, depois de várias noites sem dormir, o processo havia sido concluído. O próximo passo dessa história representa uma parte importante no legado de Dragon Quest II e sua fama de ser um dos piores jogos da série.
Para compreender melhor o que quero dizer, basta pensar da seguinte maneira: se o projeto havia sido concluído no começo de novembro de 1986, o que aconteceu para fazê-lo ser lançado em janeiro de 1987? Boa parte do motivo pelo qual o primeiro Dragon Quest fez tanto sucesso tem bastante a ver com a inovação da sua ideia, mas especialmente com as figuras extremamente importantes envolvidas no seu desenvolvimento. De certo modo, tantas pessoas famosas se juntando em um só lugar seria uma receita certa para a popularidade do produto, mas esse detalhe, assim como a inexperiência do time de lidar com um projeto dessa magnitude em tão pouco tempo, acabaria resultando em um jogo repleto de problemas. A fonte para as informações que você acabou de ouvir é o próprio Yuji Horii, que as descreve na primeira parte do seu relato na revista Famicom Tsushin de abril de 1987, e por isso, muita informação sobre o seu desenvolvimento é focada no lado criativo e na fundamentação das ideias, descrevendo essencialmente a parte do projeto que o criador lendário estava responsável. Note que as dificuldades sobre o processo de programação não são tão abertamente exploradas, e posteriormente, o próprio Koichi Nakamura diria que, diferente do primeiro jogo, onde ele realizou toda a programação com exceção da sua música, em Dragon Quest II, seu diretor reduziu seu trabalho consideravelmente, ficando responsável por fazer mais ou menos metade da sua programação. Ausente do relato também estão informações específicas sobre o envolvimento de Akira Toriyama, que a essa altura também estava trabalhando na produção semanal de Dragon Ball para Shonen Jump, e de seja lá quanto foi o tempo necessário para fornecer a direção para Koichi Sugiyama receber de volta suas composições e implementá-las ao jogo. Independente de como você olhe, a produção de Dragon Quest II parece ter acontecido de maneira separada, em um trabalho cooperativo mas distanciado, de equipes que tinham a intenção de trabalhar em conjunto, mas que não sabiam ao certo como executar tal tarefa. Seria fácil colocar a culpa nas expectativas do mercado, ou no curto prazo estabelecido entre o lançamento do primeiro e do segundo jogo por uma distribuidora gananciosa, mas não acredito que esse seja o caso. Como eu havia dito, a primeira parte do problema está relacionada com a inexperiência do time, que acabou se colocando contra a parede por não compreender a magnitude do problema que eles haviam se envolvido. Afinal, conceitualmente, Dragon Quest II funciona exatamente como o primeiro jogo, enquanto fazendo o jogador controlar personagens adicionais e enfrentar mais inimigos. A diferença no conceito, embora bastante fácil de ser compreendida, acaba sendo absurdamente complicada de ser executada com perfeição, já que o time não possuía referência alguma sobre como fazê-lo, e essencialmente dependia inteiramente de um processo extenso de tentativas e erros, trazendo à tona o segundo problema do jogo, descrito por Yuji Horii na segunda parte do seu relato. Embora o jogo tenha ficado pronto para ser distribuído no mercado no começo de dezembro de 1986, seu lançamento precisou ser adiado para janeiro de 1987, e a razão para esse atraso pode ser explicada de maneira simples: jogar Dragon Quest II era muito difícil. Apesar de todo o processo de desenvolvimento estar completo, o balanceamento do jogo não havia alcançado um estado satisfatório, ou seja, da maneira mais simples, a relação entre a força dos seus personagens e a dos monstros que eles precisavam derrotar não tinha sido pensada muito bem. A contradição pegou os próprios desenvolvedores de surpresa, já que a evolução dos personagens em comparação com a força dos adversários foi pensada com cuidado por bastante tempo, mas quando os dois processos eram combinados, a dificuldade para o jogador acabava se tornando alta demais. Para que o balanceamento fosse executado, Koichi Nakamura criou um programa de simulação de combate, onde o próprio Yuji Horii poderia inserir os atributos dos protagonistas e dos monstros, testar o combate e coletar informações sobre os resultados, adaptando-as adequadamente. Entretanto, essa forma de balanceamento possui dois problemas. Primeiro, o simulador de combate lidava com uma batalha de cada vez, portanto, como a intenção de Horii era fazer cada uma das lutas serem desafiadoras para o jogador, o criador esqueceu que durante o jogo era preciso enfrentá-las consecutivamente, e o produto final continha batalhas difíceis demais para serem experienciadas pelos seus futuros consumidores. E segundo, o simulador de combate não emulava com precisão a quantidade de monstros que poderia aparecer, ou seja, era possível que o jogador enfrentasse grupos de monstros que já deveriam ser difíceis separadamente. Por conta desses dois motivos, a primeira versão de Dragon Quest II era praticamente impossível de ser jogada, resultando em mudanças drásticas tendo que ser feitas para sua jogabilidade para que seus fãs sequer pudessem ter uma chance de experienciá-lo. Pouco tempo depois de a aventura começar, um guarda ferido chega no castelo de Laurasia, procurando pelo rei para lhe informar que o reino de Moonbrook foi atacado e que ele precisa de ajuda. Como o rei não se sente apto para resolver o problema pessoalmente, ele manda seu filho investigar o acontecido, dando início à sua jornada.
Na primeira parte do jogo, o príncipe de Laurasia precisa explorar Thorland sozinho, tentando alcançar o reino de Sammarutoria buscando unir forças com o príncipe que reside no mesmo, para que só assim, ambos possam averiguar o que está acontecendo em Moonbrook. O grande problema dessa pequena seção é que o príncipe não possui magias de cura, dependendo inteiramente de itens e do hotel do seu reino para recuperar seu HP. Na versão original, essa parte do jogo era impossível de ser completada, já que a quantidade de inimigos que o jogador teria que enfrentar até alcançar Sammarutoria era grande demais, e por isso, algumas adaptações precisaram ser feitas. Próximo ao reino de Laurasia, o jogador só pode enfrentar até 3 monstros, facilitando a derrota dos seus adversários e ajudando na obtenção de experiência para aumentar seu nível. Além disso, a localização do reino de Sammarutoria foi mudada, trazendo-o mais próximo de Laurasia, em mais uma tentativa de auxiliar o jogador a completar sua jornada. Originalmente, o lugar onde o segundo príncipe pode ser encontrado estava localizado na seção do mapa cercada por água, mas como a distância era grande demais, o príncipe não conseguia chegar até o lugar com facilidade sozinho, e por isso, Sammarutoria foi trazido para perto da cidade de Lirissa. No antigo lugar do reino foi colocada uma caverna que precisa ser visitada para que o jogador possa obter a Silver Key, e em uma tentativa de desenvolvedores ajudarem o jogador a não realizarem a tarefa enquanto controlando apenas o príncipe de Laurasia, o personagem que menciona sua existência deixa claro que a viagem é perigosa demais para ser realizada sozinho. Enquanto, em teoria, a mudança parece ser bastante simples, na prática, ela faria o time passar um tempo considerável redistribuindo o balanceamento dos monstros que haviam sido pensados com as localizações específicas em mente, mas agora precisavam ser adaptados para atender às novas necessidades. Não só uma caverna contendo seus próprios inimigos e itens foi adicionada de última hora, mas o castelo e os monstros que o jogador precisa enfrentar no seu caminho até ele também tinham que ser mudados, uma tarefa difícil de ser realizada em tão pouco tempo. Segundo o próprio Rory, o balanceamento representa um papel indispensável para qualquer RPG e a única maneira de alcançá-lo de maneira satisfatória é de fato jogando o jogo. O último mês do processo de desenvolvimento envolvia fazer mudanças, colocá-las para serem testadas pelo resto do time e muitas vezes, para atender o tempo necessário para completar o projeto, muitas pessoas de fora dele, para que perguntas pudessem ser respondidas, adaptadas e testadas novamente. É difícil juntar dinheiro, é possível reduzir o custo dos itens, as lutas estão demorando tempo demais, elas podem ser vencidas mais rápido, não seria melhor se o nível aumentasse mais rápido, especialmente do nível 4 ao nível 5? Não, é melhor que o aumento de nível continue dessa maneira. São alguns dos exemplos do feedback recebido por Rory, que precisava filtrar essa série de questionamentos, enquanto ele mesmo testava o jogo, adaptando-as adequadamente, e mais uma vez, mandar o resultado para Nakamura para que novas versões fossem feitas e o processo fosse repetido mais uma vez. No começo, os testes aconteciam em um ciclo de 4 a 5 dias, eventualmente se tornando um ciclo de 2 a 3 dias, e no final, mudanças aconteciam todos os dias, de modo que em certo momento, o protótipo começou a vir marcado com dias e horas, por exemplo, versão de 8 de dezembro, 4 da manhã. As mudanças eram tão frequentes que caso os arquivos não fossem nomeados dessa maneira, seria difícil encontrar qual versão era a mais recente. Dessa forma, enquanto mudando a ordem que as magias são obtidas, a força dos monstros, reduzindo o custo dos itens, o último mês passou em um piscar de olhos, e no fim, o processo já havia sido estendido por tempo demais, e Yuji Horii comenta que o balanceamento alcançou cerca de 90% do que ele consideraria ideal, e que com mais tempo ele poderia alcançar 100%, mas a essa altura, os consumidores não poderiam esperar ainda mais. O relato de Horii conclui com o produtor comentando a respeito de outra realidade extremamente comum para o desenvolvimento de jogos, o conteúdo que precisou ser cortado por conta das limitações externas ao seu controle, que no caso de Dragon Quest II, tem a ver com a memória do hardware em que a aventura acontece. Ao chegar no topo do farol, o jogador iria ver uma imagem mostrando o planalto de Rondaruk, lugar que ele precisaria visitar posteriormente, só que mais importante ainda, um ponto brilhante chamaria a atenção do jogador, exibindo o vestígio de um navio naufragado, indicando a direção que o tesouro poderia ser encontrado. O topo do farol iria conter personagens não jogáveis que comentariam sobre os acontecimentos, mas todo o cenário precisou ser cortado, e no jogo final, o tesouro é mencionado por um morador de Irupugana e pode ser encontrado no mapa, explorando essa área no meio do mar. O item chamado Mirror of Ha, obtido no produto final ao usar o comando Search nessa parte específica do mapa, responsável por remover a maldição da princesa de Moonbrook, era originalmente encontrado no topo da Tower of Wind. Como a torre teria que ser visitada antes mesmo de obter a última companheira da sua jornada,
A tarefa se mostrava difícil demais, obrigando o time a mover a localização do item e fazendo o jogador explorar o lugar posteriormente, agora com a ajuda da prima dos heróis. Vários inimigos foram conceitualizados por Toriyama, mas precisaram ser cortados do jogo por conta das restrições com a memória, mas por sorte, o design seriam reaproveitados nos lançamentos posteriores, com exceção dessa aranha, nomeada Madara Gomo. Uma cena mostrando o soldado pedindo ajuda para o rei de Laurasia no começo da história seria exibida por meio de uma imagem mais detalhada, e no caso dessa imagem em particular, ela já havia sido submetida para ser incluída no jogo, mas acabou tendo que ser cortada por conta das limitações de memória. Sua existência foi preservada, entretanto, no manual de instruções do jogo, e de acordo com Takashi Yasuno, cerca de 10 imagens existiam para representar diferentes cenas durante todo o jogo. Outras ideias também foram cortadas, como a existência de um item chamado Maior Perigoso, um equipamento bastante caro, e quando equipado pela princesa, tanto seu modelo no mapa de exploração seria mudado para refletir que ela estava equipando, quanto uma pequena cena seria exibida, mostrando o Maior de maneira detalhada. A existência do item e seu efeito, capaz de fazer os monstros perderem um turno por estarem fascinados por sua beleza, foram preservados na versão do MSX de Dragon Quest II. Alguns finais adicionais também foram removidos, um deles seria uma expansão do final existente, que mostraria uma cena onde várias pessoas ficariam de joelho quando o príncipe de Laurasia assume o trono no final do jogo, enquanto um enorme baile de celebração aconteceria. E outro que ocorreria quando o jogador completasse o jogo derrotando Shido com o príncipe de Samarutoria tendo sido derrotado, ele retornaria para o mapa do mundo sem sua presença, refazendo a jornada para o castelo de Laurasia, acompanhado apenas da princesa de Moonbrook. No fim, a vitória seria celebrada com um baile, onde uma mulher misteriosa aparece, dizendo que o príncipe de Laurasia matou seu irmão, enquanto correndo na sua direção com uma faca, assassinando-o posteriormente. A grande revelação acontece, mostrando que a mulher misteriosa é a irmã do príncipe de Samarutoria e está presente no produto final, comentando sentir inveja do seu irmão por poder começar sua jornada, fazendo todos ao redor ficarem perplexos enquanto o jogo acaba. A existência da ideia continua presente na versão final, já que uma das últimas habilidades do príncipe se chama Sacrifice, onde ele perde todo o seu HP para causar uma quantidade considerável de dano para os seus adversários. Outra ideia envolvendo o príncipe de Samarutoria, que aconteceria após a equipe utilizar o hotel de alguma cidade, onde o membro da sua equipe não iria conseguir levantar da cama, parecendo ter adquirido uma doença, guiando o jogador para conversar com uma enfermeira que mora na cidade. Para curar o príncipe, era necessário trazer uma folha da Árvore do Mundo, e enquanto o jogador não o curasse, conversar com o personagem apenas lhe informaria que ele não pode continuar com sua jornada. O evento foi preservado no seu remake para o Super Famicom e continua sendo reproduzido em todas as versões posteriores, e provavelmente serve como mais um lembrete do destino do príncipe de Samarutoria, representado pelo final alternativo citado anteriormente. Em uma entrevista compartilhada com Yuji Horii, Koichi Nakamura dá sua opinião a respeito do balanceamento de Dragon Quest II, comentando que até o momento em que o jogador obtém o navio, a progressão da jornada está relativamente consistente, mas depois, as coisas acabam fugindo um pouco do que é esperado, fazendo o próprio diretor desgostar dessa parte do jogo, que exige que o jogador farme um pouco mais para continuar seu progresso. Segundo o próprio Nakamura, nem ele nem Yuji Horii tiveram tempo de testar o jogo do começo ao fim, e na verdade, ninguém da equipe conseguiu fazê-lo, de modo que chega a ser surpreendente que o produto final sequer conseguiu chegar às mãos dos consumidores, e mais ainda, que eles conseguiram completá-lo. Posteriormente, 13 anos após o lançamento do projeto em 2000, Koichi Nakamura, questionado sobre o período de desenvolvimento de Dragon Quest II, e sua resposta retrata muito bem quão difícil a época foi para o diretor do jogo. O desenvolvimento demorou muito tempo, mesmo agora quando eu penso nisso eu me sinto mal, foi realmente muito difícil. Nós aumentamos o número de pessoas trabalhando no programa principal e compartilhamos o trabalho entre 4 pessoas. Eu fiz a programação principal e deixei a parte das batalhas para outra pessoa. Entretanto, alguma coisa parecia errada com o programa. Quando nós olhamos mais de perto, nós achamos que o código de uma pessoa estava destruindo o código de outra enquanto eles rodavam. Sempre que descobrimos isso, nós precisávamos recomeçar novamente, atrapalhando tudo. Nossos relacionamentos estavam ficando cada vez piores e eu realmente queria correr. Eu não tive escolha a não ser pedir várias vezes para a Enix para adiar o lançamento, mas no fim, nós éramos incapazes de fazer esses ajustes. Na verdade, Dragon Quest II é um dos jogos que mais me deixa insatisfeito. Essa insatisfação de Koichi Nakamura pode ser sentida por qualquer pessoa que tente experienciar o jogo, deixando bastante claro que apesar de várias das suas ótimas ideias, a experiência está repleta de pequenos problemas relacionados ao seu balanceamento que são praticamente impossíveis de serem desconsiderados.
Antes de mais nada, é importante deixar claro quais são seus pontos positivos, começando com a importância de manter-se atento a seus recursos mais simples, como HP e MP, que podem acabar com facilidade quando o jogador não toma cuidado com cada uma das suas ações. De um lado, recuperar HP é uma tarefa de responsabilidade das magias de cura que tanto o Príncipe de Samarutoria quanto a Princesa de Moonbrook possuem, obtidas pouco tempo depois de cada um deles entrar para sua equipe, mas de outro, utilizar magia sem tanta preocupação é extremamente desaconselhado, já que recuperar MP não é uma tarefa simples. A única maneira de realizar tal ato é dormindo em um hotel, obrigando o jogador a manter-se perto de uma cidade enquanto procura aumentar seu nível, ou caso ele esteja distante, possuir uma Chimera Wing no seu inventário, capaz de levá-lo imediatamente para a última cidade na qual seu progresso foi salvo, uma ação replicada pela magia Return, aprendida pelo Príncipe de Samarutoria ao chegar no nível 10. Outra maneira de recuperar seu MP é obtendo um Prayer Ring em qualquer um dos cassinos espalhados pelo jogo, ou derrubados por uma série de monstros espalhados por toda Torland, capaz de recuperar entre 15 e 20 MP quando usado em batalha para o usuário que o segura, mas que a qualquer momento pode quebrar, obrigando o jogador a procurar por outro anel mais uma vez. Supondo que seu HP seja reduzido a 0, reviver seus personagens também não é uma tarefa simples. A forma principal de efetuar a ação é visitando igrejas contidas nas cidades, pagando um preço que vai variar conforme o nível que o personagem que precisa ser revivido se encontra, ou caso o jogador possua uma folha da árvore do mundo, capaz de reviver qualquer personagem com 1 ponto de HP, obtida ao usar o comando Search nessa parte do mapa quantas vezes for necessário, mas que só pode ser coletada uma de cada vez. E ainda, o Príncipe de Samarutoria aprende uma magia de efeito similar chamada Revive ao chegar no nível 25. A genialidade dessa série de decisões se apoia no que foi estabelecido pelo primeiro Dragon Quest, já que o conceito continua se repetindo na sua sequência e ainda impossibilita o jogador de encerrar sua jornada quando todos os membros da sua equipe forem derrotados. Ao invés disso, os protagonistas irão retornar para o último local em que o jogo foi salvo, perdendo metade do seu dinheiro, possibilitando-os continuar seu progresso imediatamente. Outra ideia introduzida em Dragon Quest II se apoia na maneira que os inimigos se agrupam. Diversas vezes durante a exploração de Torland, a equipe vai se deparar com batalhas contra uma quantidade de monstros enorme, entretanto, prestando atenção nessa pequena janela de informação, cada tipo de monstro geralmente se divide em grupos distintos. Dessa forma, as magias obtidas pelos dois príncipes capazes de usá-las demonstram maneiras de golpear seus adversários conforme a necessidade do jogador, que pode escolher atacar um inimigo de cada grupo ou o grupo inteiro de uma só vez. Por exemplo, uma das primeiras magias obtidas pelo príncipe ao chegar no nível 3, Fireball, é capaz de atingir um adversário de cada vez. Já a magia obtida pela princesa ao chegar no nível 4, Infernals, consegue acertar todos os membros de um grupo após um único uso. Mais tarde, o príncipe vai aprender Firebend no nível 18 e a princesa aprende Explodet no nível 19, e são magias capazes de acertar todos os seus adversários de uma só vez, independente de qual grupo eles se encontram. Em uma tentativa de ajudar os personagens a conservar seu MP, alguns itens especiais existem que, quando utilizados em batalha, possuem o efeito de acertar os inimigos com a magia sem gastar nenhum dos seus pontos mágicos. Embora vários exemplos existam, um dos mais úteis é o Shield of Strength, que usa um Heal More curando cerca de 60 pontos de HP do aliado que utilizou o item, e o Staff of Thunder, capaz de utilizar Infernals. Vale lembrar que mesmo o Príncipe de Laurasia, que não possui aptidões mágicas, consegue utilizar os itens e ser beneficiado pelos seus usos. Apesar das enormes dificuldades enfrentadas pelos desenvolvedores de Dragon Quest II, o time conseguiu introduzir ideias fantásticas para a aventura do Famicom e tentava ao máximo superar expectativas enquanto sendo pioneiros no mercado. Inovação é uma das tarefas mais difíceis da indústria e Dragon Quest II, mesmo passando por tanta dificuldade durante seu desenvolvimento, carrega uma responsabilidade enorme na influência para o mercado de jogos, devido à maneira que o jogo introduz conceitos que viriam a se tornar importantes para inúmeros jogos posteriores. Não é à toa que, mesmo com esses conceitos tendo sido criados para um jogo cheio de defeitos, suas fundamentações são tão importantes para a série que elas acabariam se tornando partes integrais da experiência de Dragon Quest. Antes de continuar falando a respeito dos diversos problemas do segundo jogo da série, nenhum comentário sobre seus melhores segmentos pode ser concluído sem chamar a atenção para os 3 pilares que definem a franquia: a história estabelecida por Yuji Horii, a arte criada por Akira Toriyama e a trilha sonora composta por Koichi Sugiyama. A mensagem principal da história de Dragon Quest II consegue ser sentida segundos após o jogador decidir o nome do Príncipe de Laurasia
onde a pequena introdução estabelece o que aconteceu com o protagonista do primeiro jogo, garantindo para o jogador a importância das suas ações anteriores, enquanto se certificando de que um novo monstro já criado, sem que a importância da jornada anterior seja menosprezada. O Dragon Lord foi derrotado, o mundo alcançou a paz sentida por gerações, que muito provavelmente são gratas ao herói do primeiro jogo, que cumpriu seu papel bravamente, solidificando o legado de Erdrick e garantindo que esse legado continue ecoando pelas gerações posteriores. A aparição de Hargon não está relacionada aos acontecimentos anteriores, criando esse senso de independência entre os dois jogos, e não precisam ser experienciados em sequência para serem compreendidos totalmente. Ao invés de tentar estabelecer Hargon como uma ameaça superior ao Dragon Lord, o jogo deixa claro que a motivação do vilão se apoia na necessidade da humanidade de proliferar o mal, induzindo os moradores de Thorland a voltarem a depender da linhagem de guerreiros mais uma vez, que por sua vez, assumem a responsabilidade de salvá-los, não por conta de uma profecia antiga, mas por conta do senso de justiça sentido pelos três primos. Um dos melhores momentos da aventura acontece quando a equipe visita o antigo castelo do Dragon Lord, o mesmo lugar onde a luta contra o antagonista do primeiro jogo aconteceu, encontrando seu descendente, que comenta que até mesmo ele está se sentindo ameaçado pelos planos de Hargon, e fazendo a pergunta do final do primeiro jogo para a equipe pedindo para ambos unirem forças, mas dessa vez, o jogador concorda com sua proposta, recebendo assim seu objetivo primário: coletar 5 brasões capazes de evocar a ajuda de Rubies, um espírito que lhe presenteia com seu amuleto, necessário para quebrar as ilusões de Hargon. A relação criada pela pequena interação entre os descendentes do herói e do vilão do jogo anterior serve como uma representação fantástica da temática da história de Dragon Quest II, que lida com o dever passado entre gerações, a maldade da humanidade e sua perseverança para continuar lutando frente a qualquer tipo de adversidade. Note que em nenhum momento os dois lados estabelecem gostar uns dos outros, e pode ser que o novo Dragon Lord até planeje se vingar pelo que aconteceu com seu antepassado posteriormente, mas a ameaça atual se mostra ser maior do que o confronto entre ambos, induzindo-os a unirem as forças, enquanto deixando claro que sem esse trabalho em equipe, derrotar Hargon poderia não ser possível. Enquanto não há dúvida que Akira Toriyama é um dos mangakas mais famosos de todos os tempos, seu trabalho em Dragon Quest II é um dos mais impressionantes, não só pela quantidade de novos monstros que o criador produziu de uma só vez, mas especialmente por boa parte desses monstros serem tão icônicos que eles acabariam se tornando peças importantes para o reconhecimento da série. A princípio, as Slimes, Drakes e Green Dragons retornaram após sua aparição no primeiro Dragon Quest, enquanto monstros como a Heo Slime, o Saber Cat e a Killing Machine são alguns dos designs introduzidos pela sequência que solidificaram sua presença na franquia, alcançando um certo nível de reconhecimento por diversas pessoas de fora dela. Além disso, dois monstros em particular são muito bem representados pelos seus sprites, os Blizzards e os Archdemons. Uma olhada rápida para qualquer um deles e sua demonstração de poder pode ser sentida imediatamente, mostrando para o jogador, utilizando apenas seus visuais, que os enfrentar não será uma tarefa simples. Outro monstro que possui um visual extremamente memorável é o último chefe do jogo, o próprio Shido. Não só sua representação de poder pode ser sentida imediatamente, enfatizando ainda mais a descrição do monstro como uma criatura capaz de destruir todo mundo, mas seu design, e especialmente sua representação em sprite, tão grande que chega a ocupar um pouco de espaço no seu menu, repassam a impressão de que nem mesmo o próprio jogo consegue conter seu poder, criando assim uma criatura tão visualmente impressionante quanto absurdamente memorável. Saber que o trabalho de Koichi Sugiyama é fantástico não deve ser surpresa para ninguém. As melodias de o compositor são um dos aspectos mais reconhecíveis da série, elevando-a para a posição lendária na qual ela é reconhecida no Japão. Tendo recebido a direção de Yuji Horii de que a aventura acontece 100 anos após os eventos do primeiro jogo, Sugiyama decidiu abandonar a temática clássica da aventura anterior, trocando-a por um tom mais pop no segundo jogo da série. Apesar de não ser difícil passar bastante tempo analisando cada uma das faixas, dois exemplos que mais me deixam impressionado e que eu não poderia deixar de comentar acontecem quando a trilha sonora funciona como uma complementação da jogabilidade. O primeiro sinal de que a temática do jogo, criado para estabelecer o trabalho em equipe, consegue ser sentida, acontece quando o jogador explora o mapa do mundo. Inicialmente, quando o príncipe de Laurasia sai do castelo, sua exploração é acompanhada pelo tema Endless Road, que reflete a sensação de exploração, mas em um tom duvidoso e triste, como se o guerreiro solitário estivesse incerto do seu destino, mas que continuasse dando mais um passo bravamente em direção a ele. Repare que quando o príncipe de Samarutori é recrutado, a temática continua a mesma, agora representando a sensação de que ambos continuam sem saber se sua jornada será um sucesso ou não. Quando a princesa de Moonbrook é finalmente recrutada e sua equipe se completa,
O tema da sua exploração do mapa do mundo muda, deixando o tom duvidoso para trás, passando a refletir uma sensação mais feliz, despreocupada, como se os 3 descendentes de Erdrick soubessem que enquanto todos estiverem juntos, não importa quais dificuldades serão encontradas, elas não serão suficientes para derrotá-los, repassando para o jogador a importância de manter sua equipe unida e pronta para acabar com qualquer desafio enviado por Hargon. Entretanto, essa não é a única maneira que a trilha sonora de Dragon Quest II guia o pensamento do jogador. E o segundo ponto que pretendo chamar a atenção acontece pouco tempo após visitar a cidade de Irissa e obter o pequeno navio. Com o novo método de movimentação ficando disponível, o jogador pode visitar praticamente todo o enorme mapa de Torlands, levantando uma pergunta importante para seus desenvolvedores que precisam de alguma maneira guiá-los na direção correta. Alguns instantes após se mover para a direita, um ponto onde o jogador pode ancorar seu navio é encontrado e ao colocar os pés nele, a mágica acontece. Sem nada além da trilha sonora e o breve conhecimento de que o herói do primeiro jogo decidiu procurar por algum reino além dos limites de Alefgard, o jogador sabe onde ele se encontra imediatamente quando Kingdom of Alefgard começa a tocar, fazendo-o se questionar internamente sobre o que aconteceu com todas aquelas cidades visitadas anteriormente e, mais importante ainda, onde está o próximo local que os desenvolvedores querem que ele visite, o castelo de Alefgard. Dessa forma, o jogador que experienciou o primeiro jogo da série consegue ser guiado rumo ao seu progresso utilizando apenas a sua trilha sonora. Agora que as qualidades de Dragon Quest II foram esclarecidas, é importante compreender quais são seus defeitos. É fato que o jogo está repleto de problemas atribuídos a um ponto bastante importante da criação de qualquer jogo, que acabam se destacando por conta de quão abrangentes eles terminam sendo. Durante toda sua jornada para acabar com os planos de Hargon, o jogador muito provavelmente vai se sentir sobrecarregado, como se enfrentar monstros fosse uma tarefa difícil demais para ser realizada com frequência. A razão para esse acontecimento se dá, principalmente, por conta da maneira que o jogo lida com a ordem que os turnos são decididos e como ele calcula sua probabilidade de fugir das batalhas. Embora a agilidade seja um atributo que aumenta junto ao seu nível, ou uma das vantagens da princesa de Moonbrook ser possuir a mais alta dentre os membros da sua equipe, é muito fácil ver a personagem realizando ações depois do príncipe de Laurasia, ou até mesmo depois de quaisquer monstros, impossibilitando-a, por exemplo, de curar seu aliado em uma situação difícil, fazendo perder todo o seu HP. A razão para isso acontecer está diretamente relacionada à maneira que o jogo calcula qual ação ocorrerá primeiro, e ao invés de levar em consideração a agilidade dos heróis comparando-as com a dos monstros, o jogo atribui um valor aleatório para todos os personagens presentes na batalha no começo de cada turno, priorizando os números mais altos e seguindo a ordem de maneira decrescente. Isso quer dizer que, independente do nível e da quantidade de agilidade que qualquer personagem possua, eles podem realizar suas ações depois de qualquer um dos monstros aleatoriamente, sem que nenhum tipo de planejamento preciso consiga ser estabelecido previamente. De maneira similar, o jogador pode se encontrar em uma situação desesperadora, tentando fugir de uma batalha, sem conseguir de maneira alguma, culminando na perda de todos os membros da sua equipe. Mais uma vez, isso acontece por conta da maneira que o jogo calcula sua chance de escapatória, e não está atrelada ao nível da equipe ou ao nível do monstro que os protagonistas estão tentando fugir, mas a uma chance constante de 2/3. Mantendo essa ideia em mente, é possível compreender que, independente de quantos monstros estejam sendo enfrentados, quantos personagens continuem vivos, ou qual é a diferença de nível entre sua equipe e seus inimigos, as chances de fugir continuam sendo as mesmas, permitindo que cavernas de níveis avançados possam ser exploradas sem tantos problemas, enquanto fugindo das batalhas contando apenas com a sorte de escapar com sucesso. Quanto às batalhas aleatórias, é difícil ignorar que elas acontecem com bastante frequência durante sua exploração de Torlands, sendo comum se deparar com o momento em que uma batalha ocorrerá um passo depois de a última ter acabado. Isso também acontece por conta da maneira que o jogo calcula sua probabilidade de encontrar monstros e estabelece um intervalo de números, uma seção desse intervalo onde batalhas ocorrerão e outras onde elas não vão, atualizando esse número sempre que o jogador se desloca. Inclusive, como o número se renova sempre que o jogador entra no mapa do mundo, é possível entrar em uma luta logo após sair de uma cidade sem que nenhum passo seja dado. Por isso, é bastante comum passar por momentos onde cada 1 ou 2 passos seguidos uma batalha aleatória vai acontecer, ou outros onde o jogador consegue explorar uma distância enorme sem encontrar monstro algum, criando essa sensação de inconsistência e, consequentemente, bastante frustração.
Outro ponto importante está relacionado às próprias batalhas, por conta da maneira que as chances de sucesso acabam ficando contra o jogador. Um acontecimento comum ocorre quando magias que atingem vários inimigos são utilizadas, sendo bem provável que apenas um ou dois adversários sejam acertados, ou em muitos casos, todos eles esquivem dos seus ataques. Isso acontece por diversos inimigos possuem resistência à magia, fazendo com que seus ataques sejam completamente ignorados de acordo com uma certa probabilidade, um processo que acaba adicionando, mais uma vez, frustração para os jogadores e geralmente precisam aprender sobre a resistência dos inimigos seguindo o processo de tentativas e erros. Por outro lado, enquanto os inimigos podem ser encontrados em grupos distintos, sua equipe sempre será considerada como um só grupo. Portanto, quaisquer magias que não forem unitárias sempre acertarão todos de uma só vez. Na prática, sempre que os inimigos reduzirem sua defesa, causar dano, colocá-los para dormir ou até utilizarem a magia que reduz seu HP a zero, toda sua equipe será atingida. A parte frustrante é que certos adversários utilizam as mesmas magias constantemente, obrigando o jogador a acabar com eles o mais rápido possível ou optar por fugir das batalhas, tendo que lidar com a probabilidade de fuga não ser um sucesso. Assim, aprender quais inimigos possuem quais magias é um processo que requer experiência e, por sua vez, dependerá das suas tentativas e erros. A combinação de todos esses aspectos negativos acaba sendo encontrada na penúltima caverna do jogo, chamada O Caminho para Arandarukia. O lugar não só possui uma quantidade de monstros absurdamente difícil, onde uma batalha surpresa ou duas falhas nas fugas pode facilmente culminar na sua equipe sendo derrotada, pior ainda, a caverna está repleta de armadilhas, salas falsas e corredores que não levam a lugar algum, se estendendo por tempo demais, sendo de longe a seção mais difícil do jogo, já que não é possível salvar, nem recuperar seu MP em momento algum, obrigando o jogador a cruzá-la de uma só vez. Agora que você sabe quais são os problemas de Dragon Quest II, é importante compreender que existem maneiras de lidar com eles. Supondo que você seja alguém como eu, e tem interesse de experienciar esse momento histórico da indústria, ou se você também se pergunta se é mesmo possível completar um jogo com tantos problemas perceptíveis, pretendo citar algumas dicas para ajudar no seu progresso, com o intuito de facilitar o máximo possível na sua jornada para acabar com os planos de Hargon, começando com saber onde e até quando farmar. No começo do jogo, farme até o nível 3 perto do castelo de Laurasia e siga até o castelo de Samarutoria, alcançando o nível 4 nos seus arredores. Em seguida, farme até o nível 6, enquanto juntando dinheiro para comprar os equipamentos de Samarutoria e algumas ervas de cura, e só então, siga para a caverna onde seu primo se encontra. Após conseguir o segundo membro da sua equipe, acumule experiência até ele chegar no nível 6, utilizando esse canto superior esquerdo perto de Samarutoria, e posteriormente, após realizar todos os eventos da região e seguir em direção a Moonbrook, aumente o nível do príncipe de Laurasia até 9, novamente utilizando a região superior esquerda, próximo ao lar do seu primo. Chegando na cidade de Moonpeta, aumente o nível do guerreiro do time até 11, derrotando os monstros nos seus arredores, enquanto acumulando mais dinheiro para comprar os equipamentos do lugar. Esse nível vai ser o bastante até que a princesa de Moonbrook seja recrutada, sendo necessário aumentar seu nível até 6, uma tarefa simplificada pela derrota de monstros da mesma região. A progressão natural deve colocar o príncipe de Laurasia até o nível 14 quando você estiver se aproximando de Lyrissa, um nível que não precisará ser aumentado até o jogador alcançar o antigo castelo de Tantegel, onde ele deve tomar proveito da recuperação de MP gratuita e aumentar o nível do guerreiro até 18, para conseguir explorar o antigo castelo do Dragon Lord sem tantos problemas. Agora basta continuar normalmente até a cidade de Beranoro ser alcançada, onde enquanto lutando nos seus arredores, é necessário aumentar o nível do príncipe de Laurasia para o 21, continuando a história até alcançar o final dos eventos da Tower of Moon, onde só então é preciso aumentar o nível do protagonista nomeado no começo do jogo até o 24. Nesse nível é possível cruzar a caverna para Arandarukia, desde que você consiga fugir das batalhas com sucesso, chegando até o local onde seu MP pode ser restaurado e seu progresso pode ser salvo, e onde você deverá aumentar seu nível pela última vez. Pessoalmente, eu gosto de farmar até a princesa de Moonbrook conseguir sua última habilidade no nível 25, começando com os monstros mais fracos dessa região do mapa e movendo para as proximidades de um pequeno altar quando ela aprender Explodettes no nível 19, facilitando assim a última sessão que culmina no confronto contra Shido. Derrotar a maior quantidade possível de inimigos repetidos de uma só vez é altamente recomendável, já que cada um deles vai fornecer um bônus de 10% para a experiência adquirida no final da batalha.
Suponha que duas slimes forneçam 4 pontos de experiência separadamente, juntas elas irão fornecer 8, com a adição do bônus de 10%, totalizando 8.8, arredondados para 9. 3 slimes forneceriam um bônus de 20% e assim sucessivamente. Além de saber como e quando aumentar seu nível, é importante prestar atenção nos equipamentos que devem ser comprados, continuando com a regra do primeiro Dragon Quest e observar com cuidado as lojas de cada uma das cidades que estão sendo visitadas, salvando seu progresso com frequência para que seu dinheiro não seja desperdiçado. Fora isso, não perca tempo procurando por baús nos lugares onde batalhas aleatórias acontecem, especialmente as que se encontram perto do fim do jogo. No geral, quase nenhum baú desses lugares vale a pena ser obtido, e a única exceção está no castelo do Dragon Lord, onde a espada de Erdrick é encontrada, e inclusive dessa vez não é a melhor arma do jogo. Sua prioridade deve ser obter as 4 chaves principais, a Silver Key, Golden Key, Jailor's Key e Waterway Key, priorizando os baús que estão guardados por trás do uso delas. Vale lembrar que após sua utilização única, a Waterway Key pode ser descartada, assim como Moon Fragments e o Wind Mantle. Quando a princesa obter a magia Open no nível 23, as outras 3 chaves também perdem seu propósito, abrindo espaço no seu inventário extremamente limitado. Repel faz seu retorno para o jogo, sendo fornecida para a princesa de Moonbrook no nível 8. Diferente do que é esperado, entretanto, a magia não vai impedir as batalhas de acordo com seu nível ou o nível combinado da equipe, mas sim a quantidade de ataque que o príncipe de Laurasia possui. Ou seja, quanto melhor for as espadas que ele estiver equipado, mais batalhas aleatórias serão evitadas. Portanto, se seu objetivo for evitar a maior quantidade possível de lutas aleatórias, comprar a melhor arma possível para o personagem deve ser seu primeiro objetivo. Antes de o príncipe de Samaro-Toria chegar no nível 10 e aprender a magia Return, é sempre bom manter uma Chimera Wing no seu inventário, assim, se qualquer acidente acontecer durante sua exploração, será fácil retornar para o último lugar no qual seu progresso foi salvo o mais rápido possível. Vale lembrar que o item não funciona dentro das cavernas ou torres, sendo necessário que o mesmo príncipe suba até o nível 12 para aprender a magia Outside, responsável por retirar sua equipe desses lugares. Se você tiver interesse em utilizar glitches, 3 deles são fáceis de serem executados, facilitando consideravelmente seu progresso no jogo. O primeiro envolve conseguir um segundo Water Robe, a melhor armadura para a princesa de Moonbrook. Para consegui-la, é necessário visitar a cidade de Tepa, encontrar Dom Moham, que pede que o jogador encontre 2 itens especiais, o primeiro, a Thread of Dew, encontrada no terceiro andar da torre norte de Dragon's Horns, e o segundo, o Sacred Loom, encontrado na cidade de Zahan. Quando os 2 itens são entregues para Dom Moham, ele lhe informa que você deve esperar para que o processo seja completo e diz que a tarefa vai demorar. Com a série de ações tendo sido concluídas, o jogador deve salvar o jogo, reiniciá-lo, carregar seu save, falar com o criador do item novamente e finalmente obtê-lo. Entretanto, durante a pequena janela de tempo onde Dom Moham está criando seu item, é possível visitar a torre e a cidade de Zahan novamente, conseguindo 2 cópias adicionais dos itens primários, para só então salvar e reiniciar o jogo, obtendo a Water Robe, entregando sua segunda cópia dos itens para Dom Moham, repetindo o processo de salvar e reiniciar, e a segunda cópia do item pode ser obtida. Como a armadura pode ser equipada por toda a equipe, sua segunda cópia pode ser entregue para o príncipe de Samaro-Toria, aumentando sua defesa consideravelmente. O segundo glitch é um dos mais recomendados a serem executados, pois essa é a maneira mais fácil de conseguir dinheiro. Após obter a Silver Key, a Golden Key e a Jailor's Key, o jogador pode retornar ao castelo de Laurasia e enfrentar esse prisioneiro. Ao ser derrotado, o inimigo fornece a melhor arma para a princesa de Moonbrook, o Staff of Thunder, que pode ser vendido por 19.500 moedas de ouro. Entretanto, o jogador pode conseguir quantas cópias de um item ele quiser, bastando apenas ele derrotar o inimigo, vendê-lo, salvar seu progresso, reiniciar o jogo e lutar contra o adversário novamente, repetindo o processo quantas vezes for necessário. Acumular dinheiro de maneira rápida irá salvar bastante tempo na sua jornada, além de facilitar seu progresso, pois não só vários dos melhores itens do jogo são extremamente caros, mas alguns itens são praticamente obrigatórios de estarem no seu inventário, como 3 cópias de Shield of Strength, que custam 21.500 moedas de ouro cada, e sua habilidade de executar um mid-heal quando usado em batalha. Além disso, pelo menos uma Falcon Blade precisa ser comprada para que o próximo glitch seja executado. O último glitch, que envolve a Falcon Blade, comprada na cidade de Tepa por 25.000 moedas de ouro e sua habilidade de atacar 2 vezes a cada turno,
termina facilitando sua luta contra qualquer monstro no fim do jogo, igualando um pouco mais o balanceamento a seu favor. Apesar da sua vantagem dos ataques múltiplos, a desvantagem da Falcon Blade é não possuir tanta força, mas isso pode ser corrigido após cruzar a caverna para Rondarukia, encontrando o Castelo de Hargon. Enquanto ainda no mapa do mundo, o jogador deve equipar a Falcon Blade e após entrar no lugar, qualquer outra espada pode ser equipada, como por exemplo a Lightning Blade, obtida na caverna para Rondarukia e uma das espadas mais fortes do jogo, e quando o jogador sair do castelo novamente, o jogo não vai atualizar sua mudança, pensando que você continua equipado com a Falcon Blade, enquanto lhe fornecendo bônus de força da Lightning Blade. Na prática, isso quer dizer que o ataque duplo da Falcon Blade continuará sendo executado, mas com o dano da Lightning Blade. Assim, o confronto contra qualquer inimigo perderá qualquer senso de perigo, facilitando bastante no processo de obtenção de experiência perto do fim do jogo. O glitch permanecerá ativo até o jogador visitar a tela de equipamentos ou se o Príncipe de Laurasia aumentar seu nível, precisando ser executado novamente caso isso aconteça. O glitch também pode ser executado para ignorar a maldição da arma fornecida pelos gigantes, a Sword of Destruction, e seu poder de ataque absurdo, e também pode ser duplicado pelo glitch da Falcon Blade. No começo do processo da criação de Dragon Quest II, pouco tempo depois da decisão do foco do jogo ser baseada em uma equipe ter sido tomada, Koichi Nakamura e Yuji Horii continuavam a tentar encontrar quais áreas do primeiro Dragon Quest eles poderiam melhorar. Eventualmente, uma ligação de Yukinobu Shida, produtor do primeiro e posteriormente do segundo jogo da série, foi feita para Nakamura, perguntando se o programador estava começando seu trabalho em Dragon Quest II. Após receber sua confirmação, o Sr. Yukinobu apenas fez um pedido. Ele queria ser o responsável por definir a data de lançamento do jogo. Sem saber o tamanho da dificuldade que lhe aguardava, Koichi Nakamura concordou com o pedido sem tantas preocupações, mas posteriormente, entretanto, o diretor comenta que essa é uma das decisões que ele mais se arrepende de fazer. Não há dúvida que o time responsável por produzir Dragon Quest II passou por enormes dificuldades devido à sua inexperiência quanto ao produto que estava sendo criado. O primeiro jogo da série serve como uma prova de conceito, mostrando que o Famicom era capaz de possuir um daqueles jogos impressionantes de computador que seus criadores tanto gostavam, mas quando definindo as ideias centrais do segundo jogo da série, seus conceitos fundamentais acabaram se tornando grandes demais para os criadores de Enix. Sem possuir algum tipo de guia sobre como construir seus jogos, a equipe liderada por Yuji Horii teve a difícil tarefa de encontrar inspirações nos jogos chamados como referência, sem compreender exatamente como o processo de criação deles aconteceu. Durante essa jornada de tentativas e erros, o produto final reflete essa confusão por parte dos seus desenvolvedores, contendo aspectos perceptivelmente impossíveis de serem ignorados, culminando no que ficaria conhecido como um dos, se não o pior jogo da série. Se você me perguntasse o que eu penso sobre esse título, eu não diria que ele é tão ruim. Em primeiro lugar, acredito que jogos precisam ser primeiramente divertidos para serem experienciados, então se você for alguém como eu, e acredita que existe algum tipo de diversão a ser encontrada no meio do caos da versão do NES de Dragon Quest II, considere jogá-la para ver como incrivelmente errados seus diferentes aspectos conseguem ser, enquanto de alguma maneira completando o jogo, alcançando um senso de conquista extremamente satisfatório. É claro que se você procura por uma experiência mais consistente, seguindo padrões comumente encontrados nos jogos modernos, é inteiramente possível jogar qualquer um dos seus remakes, e assim como o primeiro jogo da série, minha recomendação iria para a versão do Super Nintendo, por não só possuir todas as correções necessárias para transformá-la em uma aventura agradável, mas também, assim como a versão do NES, é possível jogá-la completamente em português, reduzindo a barreira de entrada ainda mais para aqueles que possuem interesse de jogá-lo. No fim, um pensamento curioso é impossível de não ser levado em consideração quando pensando no que aconteceu com Dragon Quest II. Apesar da sua equipe ser construída por pessoas que viriam se tornar ícones da indústria de jogos japonesa e que mesmo na época do seu lançamento em 1987 serviram como inspiração para vários outros criadores, é interessante pensar que nem mesmo figuras tão famosas quanto for possível imaginar conseguem escapar dos erros da inexperiência. Criar jogos é uma tarefa difícil e geralmente se apoia no sucesso de pequenas partes, às vezes inteiramente separadas, que precisam funcionar em conjunto, e o caso de Dragon Quest II mostra que mesmo quando você possui alguém extremamente competente construindo seu roteiro, um artista icônico criando sua arte, um maestro experiente compondo sua trilha sonora e um programador prodígio responsável pelo seu código, um último aspecto do projeto deve ser pensado em conjunto com todos os outros o mais cedo possível, refletindo que o que faltou em Dragon Quest II foi alguém que ficasse responsável por construir o seu game design.